Alô, amigos e amigas da TV Cidade Livre, o canal comunitário de Brasília, o canal 8. Nós estamos aqui nessa data de 31 de março de 64, uma data trágica para o povo brasileiro. O golpe militar faz 48 anos hoje e nesse dia estamos vivendo uma situação que nos obriga a fazer uma reflexão muito séria, muito responsável, muito profunda, para olhar o passado, aprender as lições do passado, não repetir seus erros, a exemplo dos rumos que esse golpe militar tomou, suprimindo qualquer forma de participação do povo brasileiro, mergulhando a nação numa sombra de torturas, de assassinatos, de entreguismo na área da economia, suprimindo o processo cultural, esmagando o processo criativo do povo brasileiro e, inclusive, levando a um processo de colonização das nossas universidades, chegando mesmo a preparar o terreno para que houvesse o que veio acontecer posteriormente, que foi outra tragédia, o vendaval neoliberal. Até hoje estamos vivendo, ainda não conseguimos superar, todo o entulho, não só o autoritário, mas também o entulho neoliberal, entreguista, que ainda persiste e dificulta o Brasil a superar essa quadra da história. Pois bem, o programa Contra a Corrente especial de hoje está aqui novamente na TV Cidade Livre com companheiros que têm muito a dizer para vocês pela sua trajetória de vida. Eu gostaria de apresentar inicialmente os nossos convidados, começando pelo jornalista Mauro Santayana. Mauro Santayana é o nosso, para mim, especialmente, um professor de jornalismo de todos nós, de toda essa nova geração, mas ele é, sobretudo, aquele que estava em 31 de março de 64, no jornal Última Hora. Não. Você estava em qual? Não, em 31 de março de 64, exatamente, eu estava em Assunção do Paraguai. Eu não estava no Brasil, por uma circunstância. Tá bem, depois você conta. Mas o Mauro trabalhou no jornal Última Hora, né, que foi um jornal que marcou uma experiência muito importante, jornal fundado por Getúlio Vargas, estimulado por Getúlio Vargas na sua fundação, e que cumpriu uma trajetória de jornalismo democrático, nacionalista, popular. Seja muito bem-vindo, jornalista Mauro. Temos também aqui conosco o professor e sociólogo Ronaldo Conde Aguiar, escritor de vários livros. Eu gostaria de citar dois deles. O primeiro deles é Vitória na Derrota, a morte de Getúlio Vargas. O título já traz muito bem claro o sentido da interpretação histórica que ele faz. E o outro é um livro que vale a pena conferir, que é uma delícia de leitura, que é sobre a Rádio Nacional, né? A nossa rádio emissora que deixou uma marca inapagável. Foi a quarta mais potente emissora do mundo, emitindo em 4 idiomas em certo momento, e que é um exemplo de rádio popular, cheia de brasilidade, cheia de cultura. E temos também aqui, participando do Contra a Corrente, o jornalista Leite Filho, a quem também dou as boas-vindas. O Leite, jornalista de uma tarimba excepcional e é, além disso, biógrafo de Leonel Brizola, tendo aí um livro que faço questão de recomendar, que é El Caudillo, um perfil biográfico de Leonel Brizola. Seja muito bem-vindo também, Leite. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu gostaria de iniciar, então, perguntando, o Mauro já disse, eu estava em Assunção do Paraguai, mas como é que você recebeu essa notícia do golpe militar de 64? Não, eu já estava esperando alguma coisa. Eu já esperava. Porque o fato é o seguinte, a história do Brasil é a história de uma resistência permanente. O que ocorre, o golpe de 64, como a tentativa de golpe de 61, como a tentativa de golpe 54, e por aí por diante, tudo isso começa, desculpe se eu vou tão atrás, tudo isso começa
quando a Invencível Armada foi derrotada no Canal da Mancha pela Inglaterra, que aí inicia-se um período de ascensão do poder anglo-saxônico no mundo. Começa com a Inglaterra, quer dizer. Porque, em consequência disso, você teve os Stuart na Inglaterra, em consequência dos Stuart, a colonização da América pelos peregrinos, a ascensão dos Estados Unidos, e nós tivemos, em 1703, o que nos interessa profundamente aqui do Brasil, tivemos, então, o Tratado de Methuen, pelo qual o destino do Brasil via Portugal se associou à Inglaterra. Nós nos tornamos colônia inglesa e, por consequência, os Estados Unidos herdaram essa colônia, ficamos com colônia inglesa e depois colônia norte-americana. A verdade é essa. E o que tem havido? Tem havido a nossa resistência, a nossa tentativa de fazer pátria, de fazer o país. E toda vez que nós estamos no bom caminho, que nós estamos vencendo as dificuldades do subdesenvolvimento, das dificuldades todas que nós temos, aí dificuldades de avanço cultural, de tudo isso, porque nós não temos escolas, não temos universidade, não temos nada. Neste momento, quando nós estamos crescendo de novo, eles vêm e nos dão uma rasteira. E nós estamos num momento desses, o que é mais grave. Por isso, essas informações, as notícias dos últimos dias, me apavoram. Eu falo com toda a tranquilidade, me apavoram. Porque nós estamos, um esquerdismo infantil está dando munição para a direita nesse momento. Nós estamos fazendo pequenas provocações para que eles façam provocações maiores e que nós caiamos nas provocações deles. Isso está se repetindo agora. Isso aconteceu aí, essa questão do clube militar, desse debate em torno dos manifestos dos militares. Tudo isso, deixem eles falar, porque o negócio é uma coisa, um dos grandes problemas da democracia. Se nós queremos democracia, temos que aceitar isso. Nós temos que aceitar que o outro defenda a posição dele, qualquer que seja ela. Eu acho que o Bolsonaro nos presta um trabalho, nos presta um serviço. Eles mostram a opinião, o Bolsonaro mostra à opinião pública o que ele pensa. Nós devemos deixar que eles digam o que eles pensam. Não, nós temos medo de uma discussão com eles, nós temos medo de defender as nossas ideias, não podemos ter. Agora, as nossas ideias não podem ser provocação. Por exemplo, o caso da anistia. A anistia foi negociada. Nós aceitamos aquela imposição deles de que seria recíproca a anistia. Nós aceitamos. Nós aceitamos. E depois é o seguinte, só o poderoso é que concede anistia. Nós estávamos concedendo anistia para eles. Eles estavam concedendo anistia naquele momento. Para nós que tínhamos feito alguma coisa. E nós, mais poderosos ainda, porque tínhamos um futuro, nós então estamos dando anistia a eles. Com todos os crimes que eles cometeram. Mas nós tínhamos que fazer isso. Nós aceitamos naquele momento, e eu vejo hoje pessoas que aplaudiram aquilo, estão contestando agora. Nós não podemos contestar isso. Nós temos é que ir para frente e construir a nação que nós merecemos e que os nossos antepassados começaram a construir quando chegou aqui o primeiro degredado. Então, pelo amor de Deus, a gente tem que olhar isso com muito cuidado. Muito bem. Ronaldo, dia 31 de março de 64, você há poucos dias gravou aqui seu depoimento e falava do discurso de 13 de março de 64, Foi. Onde você estava lá. Eu estava lá. Viu o discurso do Jango, que é uma bela página da história. Aí eu também estava. Naquele comício também estava. Eu vi. No 31, você estava onde? Como é que você recebeu? Olha, a partir do dia 13 e nos dias subsequentes, quando houve a revolta dos marinheiros e posteriormente aquela assembleia no Sindicato dos Metalúrgicos no Rio de Janeiro, que o Jango foi e falou, e eu me lembro bem, ele
com um semblante assim muito carregado, mas muito coerente com o que ele falava. Havia um sentimento, pelo menos no grupo que eu participava, nessa época eu era de uma organização da Polop, de que o golpe estava iminente. Iminente. A Polop, na época, tinha uma posição equivocada. Ela achava que o golpe viria de Jango. De Jango? De Jango. Tanto é que o jornal que nós fomos distribuir no comício era um jornal onde se denunciava com manchete o golpe de Jango. Eu discuti isto na Polop, mas eu era um menino de 19 anos. E diante daqueles figurões, onde estava até esse professor, o Bandeira, Muniz Bandeira, lá, eu era um absurdo o que eu estava falando. Recentemente, um amigo meu que era da Polop, que também estava nessa reunião, me lembrou esse caso, veio aqui a Brasília, me lembrou esse caso, nós rimos muito, mas, para mim, era certo que a direita ia dar um golpe. Agora, no dia 30, 31, eu e algumas outras pessoas começamos a tentar a ver o que era possível fazer. Eu me lembro que eu, no dia 31 de março, eu me desloquei para a Zona Norte, eu e alguns amigos, tentando encontrar pessoas que tinham grupos dos 11 para se mobilizarem, se organizarem, mas havia uma desconexão total e, pior ainda, havia muito medo. De repente, havia muito medo. Quando nós voltamos da Zona Norte e conseguimos chegar na Cinelândia, eu, de certa maneira, posso dizer que tive meu batismo de fogo. Porque nós vimos, eu não sei se as pessoas que estão ouvindo conhecem o Rio de Janeiro, mas imagina um losango, um retângulo, é a Cinelândia. A Cinelândia é um grande retângulo no centro do Rio de Janeiro e tem ruas que desembocam. Do lado de cá tem o Teatro Municipal, aqui tinha o antigo Senado, né? E um prédio que fica na esquina de Santa Luzia é justamente o prédio do Clube Militar. Nós viemos pela Santa Luzia, porque não havia muita condução, havia uma greve. Foi um grande erro. Foi um grande erro, tirou o povo da rua. Tirou o povo da rua. Tirou o povo da rua. Nós vimos por ali, quando nós estávamos atravessando a Avenida Rio Branco para ingressar na Cinelândia e tentar ir nesse caminho para onde fosse, do Clube Militar atiravam na gente. Nós conseguimos, eu e esse amigo, nos colocarmos debaixo de um banco da Cinelândia, os tiros e tal. Aí depois nós conseguimos correr e chegamos num bar que tinha ao lado do cinema Odeon, que fica bem em frente ao Clube Militar. Eu vi um cidadão levar um tiro na cabeça, a bala bater na cabeça, uma cena apavorante. E a partir daí nós caminhamos por um outro lugar e falamos, bom, cada um vai para casa, não temos o que fazer, não há mais o que fazer de nossa parte. Não houve convocação das lideranças? Não houve, você não sabia de nada. A UNE fazia comunicados, né? Fazia alguns comunicados completamente fora da realidade. As tropas, não sei o que, ocuparam Belo Horizonte, quando não havia nada disso. Bom, eu fui embora, fui para casa, e no caminho da minha casa, fui pela Praia do Flamengo, passei e vi a UNE pegando fogo. Depois veio a barbárie da ditadura.
O que nós precisamos entender, eu acho que o Mauro levantou algumas questões aqui que são muito importantes. É o seguinte, hoje nós vivemos uma época em que a política brasileira, quer dizer, a estrutura de poder no Brasil, seja no campo político, seja no campo militar, seja no campo intelectual, seja em qualquer coisa, é familiar. Então você veja, na política, tivemos Antônio Carlos, depois o filho dele, que foi líder do governo, agora o neto dele, Tancredo Neves, Aécio, são família. O Renan, o filho dele, é prefeito, qualquer dia desse sai deputado federal, e é assim. O Barbalho, ele é coisa. Sarney, a filha dele é governador, o outro filho é do Partido Verde, eles estão em todas. É assim. As Forças Armadas também são assim. Então, esse pessoal que está na reserva, esse pessoal que hoje faz essa manifestação, e faz a manifestação por uma razão muito simples, eles não podem ser punidos. Da ativa poderia ser. Então eles fazem idêntico ao que se havia em 64, porque quem fez as primeiras grandes agitações foi Brigadeiro Eduardo Gomes, Cordeiro de Faria e os generais que estavam afastados. Na reserva. Na reserva. E aí o pessoal que estava nos quartéis saíram. A mim me parece que está se vivendo uma época de grandes provocações absolutamente desnecessárias. Eu acho que eu, pessoalmente, tenho uma opinião. Não existe crime mais hediondo do que a tortura. A tortura só tem um equivalente: o estupro de criança. No mais, não existe crime. Se eu fico com raiva de alguém, tira um revólver, dá um tiro, é uma coisa. Fui movido por uma emoção. Se eu assalto um banco, eu tenho uma motivação. A tortura não. A tortura é uma coisa de requinte. Você pega um ser humano, preso, já derrotado, e o destrói picotando ele. Às vezes leva à morte. É um ato de covardia, de sadismo, de crueldade, sem fim. Isto nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer que houve tortura. Mas eu concordo com o Mauro. Eu não posso abrir inquérito para punir esses caras, porque eles foram também beneficiados pela anistia. Queiramos ou não queiramos, foi o pacto que se fez na sociedade. Hoje, criar constrangimentos é você criar tensão política, e uma tensão que pode caminhar para um ato de força. E eu não vou discutir aqui filigrana do tipo, temos condições, eles têm condições de dar um golpe, o golpe é viável, o golpe é isto, falta isso, falta aquilo. Não vou discutir. Em 64 se discutiu. Se discutia, a esquerda dizia assim: nunca a burguesia nacional eram os capitalistas brasileiros, vão se unir ao latifúndio ou ao capital estrangeiro. E eles se uniram. Na hora H, a classe dominante toda se une. E o pessoal que esteve no golpe, dirigindo o golpe, fazendo o golpe, tocando o golpe, está aí. Está aí Sarney, está aí Delfim, está aí todos eles. Uma desenvoltura brutal, coisa. Então, o que eu acho é o seguinte:
É preciso ter muita cautela neste momento. Aquele movimento que houve no Rio de Janeiro, os caras queriam fazer uma manifestação lá nos salões do Clube Militar. Deixa eles. Eles façam o que eles quiserem. Aliás, sempre fizeram. Sempre todos fizeram. Os anos, todos os anos eles fazem. Agora, aquela garotada que foi, está certa, é estudantada. Mas, meu Deus do céu, para quê? Leite Filho, depois dessas duas introduções aí, já do Mauro e do Ronaldo, como é que você analisa, né, que nós tivemos aí uma cena lembrada pelo Mauro, que o almirante Aragão, chamado Almirante Vermelho, né, ele tinha pedido a ordem. Primeiro ela não veio do Jango, depois o Brizola, ao contar isso, eu me lembro que ele chorou copiosamente porque não deu a ordem da resistência. Você, onde é que você estava? Como é que você recebeu o golpe? Como é que você enfrentou esse golpe? Bom, eu devo confessar que naquela época eu tinha quase 17 anos, mas eu já era operador, já trabalhava como jornalista. No caso, eu era noticiarista de uma rádio lá na minha terra, em Sobral, no Ceará, chamava-se Rádio Tupinambá, que era uma homenagem ao bispo da minha terra, chamava Dom José Tupinambá. E essa rádio era de propriedade de um padre que tinha sido eleito deputado federal e que veio a ser cassado, né? Mas ele era um padre que não era muito ideológico e a política dele era mais local, entende? Mas não sei por que cargas d'água ele estava no PTB, que era o deputado padre José Palhano de Saboia. Bom, nesse trabalho que a gente fazia, eu era locutor noticiarista, que seria aquele newsreader que eles falam em inglês, né? E hoje eu acho que nem tem mais isso porque hoje o jornalista é repórter, né? E ao mesmo tempo radialista e tudo. Bom, e eu recebia essas notícias através das rádios do Rio e de São Paulo, né? E praticamente copiávamos aquilo, a gente chamava de rádio escuta. Eu era ao mesmo tempo rádio escuta, quer dizer, copiava aquele material, dava algum sabor local ali, mas praticamente recebia como ela, quer dizer, dava como recebia, né? Então o noticiário que a gente recebia era o noticiário todo da grande mídia, né? Que dá para perceber que era o mesmo noticiário de hoje, o mesmo pensamento único. Então estava todo mundo a favor do golpe, né? Tinha a Rádio Mairinque Veiga, que chegou a funcionar, mas não chegava até a minha terra, né, até Sobral. Eu acho que a Mairinque Veiga, ela teve um grande papel, depois eu fui descobrir isso. E, então, eu devo confessar que minha formação, então, foi reacionária, né? Quer dizer, foi muito conservadora, inclusive por causa de casa, né? Meus pais também eram fruto da formação do que se chama hoje ditadura midiática, e eu tinha essa formação também. E aos poucos eu fui evoluindo, fui estudando, né, e fui me aprofundando nos assuntos. E com relação ao que o Mauro Santayana falou, né, do caso do almirante Aragão, eu devo hoje, numa análise que faço, Mauro, eu acho o seguinte, que os movimentos de esquerda, eles são muito desconexos, sobretudo quando há, dentro da esquerda, dois líderes, que no caso eram o João Goulart e o Brizola, que se bicavam, né, não se entendiam, e um tinha medo do outro, essa é a grande verdade, né? E, por causa disso, o Jango, por exemplo, o Brizola queria ser ministro da Fazenda do João Goulart. O Jango teve medo do Brizola, não medo de que ele fosse decretar o rompimento com o Fundo Monetário Internacional. Eu acho que ele teve medo de o Brizola crescer demais e superá-lo, né, ofuscá-lo no poder. Os gregos já falaram disso, os dois eram cunhados. Pois é, e cunhado não é parente. Brizola para presidente, como falavam lá. Então, eu acho, Beto, que basicamente foi isso, né? Foi muita descoordenação, muita desunião, e a direita, por seu turno, muito organizada, né? Com muito dinheiro, e acabou ofuscando e superando a esquerda
praticamente exterminando a esquerda naquela época, né? E exterminando também uma fase muito interessante da vida brasileira, sobretudo do ponto de vista cultural, né? Que foi uma pena, né, ter havido aquilo, tanto é que foi superado por um regime discricionário, se prometia a democracia, nunca houve democracia, a democracia só foi possível depois que os militares se afastaram do poder, porque já não podiam mais continuar. E nós temos aí agora também a tal da ditadura midiática, né, que foi a ditadura midiática que hoje existe no Brasil é a mesma que pediu o golpe, e hoje denuncia não só o golpe, né, o golpe de 64, que ela produziu, que o golpe foi gestado na direita, nos grandes empresários, nos grandes jornais principalmente, né? São os grandes jornais, o Estado de São Paulo, o Globo, né, o próprio Jornal do Brasil, o Correio da Manhã pediu um golpe. Né? Pediam... Basta ir fora. Pois é, pediam um golpe e pediam, inclusive, a intervenção militar, com o Lacerda, o Carlos Lacerda, à frente. Era isso, quer dizer, a minha análise daquele período, do que eu posso fazer hoje. Agora, tem um lado aí, Mauro, que você lembrou o caso do Almirante Alacão. A última vez que vocês estiveram aqui, vocês três, mais o filho do Jean, que, aliás, ele João não pôde Vicente. vir pelo falecimento de um parente, o João Vicente Goulart, ele não pôde comparecer hoje, ele teve que viajar para Porto Alegre para o funeral. Mas na última vez que você mesmo esteve aqui, nós discutimos a legalidade, lembra? E a legalidade foi o movimento cívico, corajoso, mobilizador, liderado pelo Leonel Brizola, que derrotou o golpe, intimidou as forças golpistas. Por que de 61 até 64 não houve também condições de preparar algo que pavimentasse um caminho para a continuidade do governo Goulart? Porque nós estávamos todos numa ilusão muito grande. Nós achávamos que tínhamos realmente o poder. Esse foi a grande ilusão nossa. Nós acreditávamos, por exemplo, eu me lembro, eu não sei se contei isso aqui, uma das experiências mais tristes que eu tive, mas que me preveniu um pouco, eu fui a Recife entrevistar o nosso Miguel Arraes, que era prefeito de Recife. E aí fui visitar o Chico Julião, na casa dele. Cheguei na casa do Chico Julião, o Chico Julião estava de cama, com uma enxaqueca, com aqueles negócios de batata na cabeça para combater a enxaqueca. Eu digo assim, meu Deus do céu, esse é o líder dos camponeses. Se tiver que fazer revolução, se tiver com enxaqueca, como é que vai ser? Quer dizer, nós tínhamos todas as ilusões. Achavam que o Chico Julião tinha não sei quantos mil homens armados. Não tinha nenhuma... Olha, se todas as ligas camponesas tivessem 3 espingardinhas daquelas... Pica-pau era o máximo que tinha. Não tínhamos nada. E achávamos que tínhamos tudo. Isso é uma das coisas. E porque nós nunca vimos realmente o nosso inimigo real. Isso é que é o problema. Está aqui, por exemplo, eu estou aqui com um livro que é uma pena que não tenha sido traduzido para o português. Eu comprei em Nova York, num sebo. Se chama The Americanization of Brazil. Um estudo da diplomacia da Guerra Fria, da diplomacia da Guerra Fria no Terceiro Mundo entre 45 e 54. Esse livro aqui mostra claramente como a mídia brasileira foi comprada pela Embaixada Americana. Chegou o momento, tem aqui, o problema é que está em inglês aqui, para traduzir é um pouco complicado, mas eu posso mostrar para vocês aqui, para vocês depois poderão ver aqui. Uma coisa importantíssima. Tudo em torno da Petrobras. Para você ter uma ideia. A Petrobras, eles não queriam a Petrobras de jeito nenhum. Bom, então tentaram, durante todo o governo do Dutra, ir contra. Bom, porque os militares, então, aí que estava interessante. Os militares estavam conosco na defesa da Petrobras. Tinha o almirante Álvaro Alberto, tinha uma série de grandes militares que estavam defendendo. A única exceção era do Juarez Távora. Isso o Juarez, que foi o homem da coluna. Foi da coluna, né? Você vê como é que são as coisas. Não, o Juarez era meio desequilibrado, né? Ele era meio assim, ele tinha
qualquer coisa assim, sorvete na testa. Bom, mas acontece o seguinte, ele conta aqui, esse sujeito, porque o autor é um autor muito singelo. Se chama Gerald K. Haynes. Cargo dele, o historiador sênior da Central Intelligence Agency, da CIA. Da CIA. Bom, esse cara, então, conta... Gerald, qual é o nome? Gerald K. Haynes. Esse cara, então, conta como é que as sete irmãs e capitaneadas pelo Nelson Rockefeller, que veio aqui várias vezes, como é que o Nelson Rockefeller tentou convencer os políticos brasileiros a não concordar com o monopólio estatal do petróleo. Conta tudo isso e conta até com ofensas ao Brasil, contando, por exemplo, que o sujeito que era o presidente da Standard Oil no Brasil, assim, muitos brasileiros atingiram o estágio pavloviano. Quando se fala em petróleo, a boca deles enche de espuma. Assim, né, essa coisa? E mostra como é que o dinheiro era entregue a alguns jornais, a alguns jornalistas, né, alguns donos do jornal, alguns não, a todos, sobretudo ao doutor Assis Chateaubriand. Ele conta aqui, claramente. Última hora não, né? Não, última hora não. Última hora não existia ainda. Foi 54. Não, já existia. Não, mas na última hora não. Então, ele conta, por exemplo, ele conta que que a Embaixada Americana chegava a redigir editoriais. Isso já antes, quando houve a execução do casal Rosenberg, a Embaixada Americana redigiu editoriais sobre a execução, defendendo a posição americana, em 3 ou 4 versões diferentes. Cada um dos grandes jornais publicou uma das versões do editorial, como editorial do jornal, produzido dentro da Embaixada Americana. Tudo isso está dito aí, tá aqui, nesse livro. Está no livro aqui. Está aqui. Esse livro não tem tradução no Brasil? Não tem, não, nunca foi traduzido. Está aqui. Aliás, os editores que... É uma boa, né? É uma boa. Fica a sugestão. É uma boa. Fica a sugestão. Então você vê como é que é a coisa. Os jornais todos estavam assim. Estavam todos na... Depois nós repetimos isso em 64 com o IBAD. Foi a mesma coisa. A imprensa toda se uniu, né, para derrubar o governo do Jango. E o IBAD soltava dinheiro, comprou deputados claramente, com dinheiro, tranquilamente. Bom, então nós estamos nesta situação. Hoje, as pessoas acham que não há situação adquirida. Na história não há situação adquirida. Eu há pouco tempo estava meditando nesse negócio da coisa da Comissão da Verdade, tudo isso. Eu acho o seguinte: todos nós que sofremos, eu sofri não no meu corpo, mas minha mulher foi presa nas primeiras horas, teve incomunicável durante 6 meses, grávida. Entendeu? O que minha mãe, levada a fuzilamento simulado, tudo isso. O que minha mulher sofreu, eu confesso a você, quando voltei, ela não deve estar aí. Quando eu voltei do exílio, eu voltei, confesso a vocês, disposto a matar 2 sujeitos. Um que havia denunciado, mentido para burro, inventado histórias contra ela, etc., que era um colega meu de jornal, era um jornalista. E o outro era o diretor da penitenciária de mulheres, onde ela esteve presa em Belo Horizonte, 64. Porque era um sujeito que se dizia meu amigo, e alegou quando companheiros nossos, você está tratando muito mal a Wanda. Não posso tratar melhor não, porque eu sou amigo do Mauro, como é que eu vou tratar ela bem? Quer dizer, essa é a coisa, entendeu? Pois bem, eu vim disposto
a matar esses dois sujeitos, confesso a vocês. E mataria, confesso a vocês, mataria. A revolta que eu tinha, eu mataria. Um morreu com um trolleybus que apertou ele num poste em Belo Horizonte, os 2 anos antes de eu voltar. Eu não sabia. E o outro simplesmente resolveu cumprir a autojustiça, meteu um tiro na cabeça. Autojustiça. Então O Mauro vem aí, porra. Não, eu não pensou nisso, não foi isso, não. Ele fez isso porque era um louco, era um idiota. Agora, então eu acho que as pessoas que sofreram têm todo o direito de pedir até vingança. E de exercer, se puder, contra quem torturou um familiar seu, etc. Mas, e de saber onde estão os cadáveres, tudo isso. Tem todo o direito. Agora, o Estado não. O Estado não tem paixão. O Estado não pode ter emoções. O Estado é uma entidade neutra que hoje está com a esquerda e amanhã estará com a direita. Se assim decidir o povo de um país. Então o Estado não tem emoção. O Estado não chora, nem se vinga. Este é que é o problema. E por isso é que eu acho que é uma provocação muito grande de pessoas que estão no poder, no governo, fazerem provocações como fizeram recentemente. Essas pessoas não tinham o direito de falar nada. Elas estão ali, num Estado democrático, cumprindo as leis. E há uma lei de anistia confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. É preciso ficar calado e aceitar isso. Porque, como eu disse também, nós corremos riscos, porque não há nenhuma situação adquirida permanentemente. A história do mundo é uma história de oscilações. Você tem... É uma gangorra. Hora direita, hora esquerda, hora direita, hora esquerda. Não tenha nenhuma dúvida disso. Então nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar para o futuro. Tentar esquecer tudo isso que houve, esquecer mesmo, e defender o país, porque os verdadeiros inimigos, que os militares não sabem que estão a serviço deles, e que os outros, os bobalhões aí também não sabem que estão a serviço deles, os verdadeiros inimigos estão aqui, ó. Aqui. Lá fora. Lá fora. Porque o país é um dos poucos países do mundo que ainda tem reservas de natureza fantásticas. E, mais uma vez, antes era a Petrobras com o petróleo, o monopólio estatal do petróleo, que era um pouquinho de petróleo que nós tínhamos. Agora é o pré-sal. Agora é o pré-sal. Agora é a Amazônia. Nióbio. Ah, é o nióbio, é o tório. Agora é essa riqueza que nós guardamos. Eu ontem mesmo estava discutindo lá no Senado, conversando com os amigos meus lá, os diplomatas, e lembrando uma coisa muito interessante. Teve aqui, ele deve ter conhecido, aqui na Universidade de Brasília, esteve aqui durante algum tempo, um homem muito singelo, muito simples no falar, etc., mas uma das maiores personalidades do pensamento moderno, chamado Agostinho da Silva, um português. O português disse uma coisa muito interessante há algum tempo atrás. Assim, o Brasil, a Europa só vai salvar-se no Brasil, que o Brasil guardou o humanismo europeu. Nós guardamos esse humanismo, essa é a nossa forma de ser, a solidariedade entre as pessoas, etc. Entre algumas pessoas, é claro, nem todas. Mas esse espírito brasileiro é que vai salvar o mundo, na opinião do Agostinho da Silva. Então, por isso, nossa responsabilidade é muito maior. Nós não temos só reservas naturais, nós temos reservas morais que devemos voltar a elas. Isso é que é verdade. E nós não estamos entendendo isso. Ronaldo, um debate que se fazia, já foi mencionado aqui de alguma forma, como que a esquerda avaliava aquele processo? Você estava no movimento estudantil na época. Estava na Polop. Tinha o PTB, tinha dissensões, havia militares democráticos, nacionalistas, tinha o Marechal Lott, tinha
o Aragão já mencionado, havia correntes militares que vinham da tradição de fundar a Petrobras em aliança com o povo nas ruas, que a Petrobras é uma lei que nasce nas ruas, foi rasgada, o monopólio estatal foi rasgado pelo Fernando Henrique, uma lei que nasceu nas ruas democraticamente. Não se imaginava o golpe, mas a sensação que se abate logo em seguida e a desorientação da esquerda, eu gostaria que você nos contasse algo. Olha, eu acho que havia na época uma situação política que até tem um certo paralelo com a situação de hoje. Criou-se, através dos órgãos de imprensa, de porta-vozes, como Lacerda e outros, não só Lacerda, mas eram outros, toda uma discussão sobre a corrupção no Brasil. Isso daí fez com que parte da classe média, que vivia sufocada por inflação, baixo salário, carestia, as dificuldades, o dia a dia difícil nas cidades brasileiras, a gente sabe como são difíceis. Essa semana mesmo vimos o trem, o metrô de São Paulo, e é um transtorno brutal, cai uma chuva, alaga uma rua, alaga alguma rua, é um transtorno. E o povo que vai trabalhar, que depende de condução, perde, gente é despedida porque faltou, mas não faltou porque o trem... Então, toda uma classe média baixa e também alta, se horrorizando com o que via. Naquela época existia isso. Lacerda falava muito contra a corrupção. E hoje a gente sabe como esse negócio da corrupção está, de uma certa maneira, denegrindo toda a classe política brasileira. Está aí o caso do Demóstenes Torres, que era até então uma pessoa ilibada, uma pessoa que mostrava toda uma postura, de repente, ele que era o arauto da ética, de repente é sócio ou amigo de pessoas marginais, jogos. Eu até fiz uma brincadeira no meu blog e disse, entendi, é igual o PT, que era o arauto, o partido arauto da ética, mas teve o mensalão, então são iguais, é o Demóstenes e o PT. Mas isto eu estou falando não é porque é a minha opinião, ou eu fiz a piada, porque a gente não perde a chance, mas na verdade, é o seguinte, é o sentimento popular. Isto é um paralelo com o pré-64. Podemos falar, o Brasil hoje está no outro patamar, o Brasil está crescendo, surgiu a classe C, mas eu diverjo muito dessas análises oficiais. Eu acho que no Brasil o que houve não foi bem uma distribuição de renda, por menor que seja. Houve uma abertura de oportunidades de crédito que nunca se viu. Eu digo o exemplo para você, que não aconteceu só comigo, aconteceu com amigos meus, que nós comentamos rindo, mas sabendo que iria acontecer. Faxineiras, empregadas domésticas, recebendo de bancos cartões de crédito com a disponibilidade de 2.000. Elas gastaram e hoje não tem como pagar. Tanto é
que o índice de inadimplência no Brasil já estourou 41%. A inflação está aí, o próprio Banco Central levantando algumas hipóteses meio não vai ser este ano o que se pretende, o PIB não vai crescer quanto o Guido Mantega fala. O Guido Mantega é completamente fora da realidade, né? Mas o Guido Mantega, como diz o João Manuel, lá da Unicamp, só leu 2 livros de economia no mundo, na vida, então ele é um cara que tem uma limitação. Mas o que acontece fundamentalmente é o seguinte, que a inflação está crescendo. Se os índices não estão mostrando, nós que vamos ao supermercado estamos percebendo isso. E não adianta vir com questões ideológicas de que não é bem isto, não é bem aquilo, não é sazonal, não é a chuva. Na ditadura também dizia-se isso, a inflação do chuchu, a chuva e tal. O Jango não caiu só pela corrupção. Não. Eu estou dando quadro. Pelo seguinte, não, eu não estou falando de que ele caiu pela corrupção. Eu estou falando de um mal-estar, de uma denúncia das denúncias contínuas que havia, que certo ou errado, essas denúncias criava na opinião pública um mal-estar contra o governo. Correto. É isso mas que eu só estava querendo dizer é o seguinte. Tinha 73% de popularidade. Tinha as reformas. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Não pode acreditar não acreditem assim que a classe média, que é essa que vota na Dilma e dá 50%, 60%. A classe média Trotsky a definia como pó da humanidade. E ela é essencialmente volúvel. Se as oportunidades para a classe média estão bem, os salários estão crescendo, ela tem chance de consumir não sei o quê, ela apoia. Se há uma reversão, seja por qualquer razão, veja, o Fernando Henrique padeceu por isto. Fernando Henrique, no primeiro governo dele, teve um apoio maciço da classe média. Quando veio aquelas crises que veio do primeiro do México, depois da Rússia e outras mais, e bateu aqui no Brasil de uma forma dramática, e a classe média foi penalizada, a classe média ficou contra ele. Agora, isto é preciso aconteceu em 1964. Ronaldo, tudo bem. Eu quero só insistir na questão da corrupção aí. Porque a CIA, e o Mauro Santayana lembrou muito bem, não só a CIA, como todos os órgãos de informação e de segurança dos Estados Unidos, e não só dos Estados Unidos, como do sistema de dominação, e aí a gente inclui Fundação Ford, Fundação daquela do Clinton, Fundação dos ex-presidentes, Fundação Rockefeller mas principalmente. Sobretudo o Clube de Bilderberg e a Trilateral. Porque esses outros todos são dominados por isso. Eles vivem trabalhando e pesquisando no gancho exato para o momento de fazer a tal da conspiração. O Brizola, no Rio de Janeiro, por exemplo, estava numa situação boa. O Brizola estava oferecendo 500 escolões, que são os CIEPs, né, os brizolões. Quando governador. Colocando 55% do orçamento da educação nas escolas. O Brizola, o que pegava? Qual era o problema do Brizola? Ele não conseguia controlar a violência urbana. Então era todo dia violência urbana, e aí tinha invasão disso, invasão daquilo, e o diabo. Eu quero só concluir com o seguinte. Hoje, esse mesmo gancho, né, que a gente chama em redação de gancho, mas é o tema escolhido, ele está sendo utilizado lá no Chaves, porque o Chaves também está dando educação, está dando para o povo comida, está dando tudo lá, vivendas, que são as habitações, né? Ele está dando quase, já prometeu 3 milhões de vivendas e já concluiu, parece, 400 mil. Então estão insistindo na tal da violência urbana. Por quê? Porque a violência urbana também atinge a população. Então a gente precisa ter um certo cuidado
né, com esses truques, né, para que a gente também não caia nesse tipo eu não diria provocação, mas também a gente precisa entender qual é o mecanismo deles. Agora, vejo também que o Brasil está muito isolado. O nosso problema é o isolacionismo, né? Enquanto a Argentina está aí progredindo no campo da nacionalização, hoje o noticiário está dizendo que a Argentina, que a Cristina Kirchner, está estudando a reestatização da YPF, que é a Petrobras de lá, que foi vendida pelo Eni, né? Foi dito pelo Eni aos espanhóis, sobretudo a Repsol. Pois é. Então a gente, por exemplo, está vendo esses presidentes populares todos fazendo grandes progressos, e aqui, aí eu concordo com você, aqui nós estamos andando para trás, quer dizer, privatizando o aeroporto. Para que isso? Né? Privatizar aeroporto e ninguém fala nada. Né? É isso que está vendo. Nós estamos realmente regredindo. Eu concordo com você nesse ponto. Agora, que a corrupção é o principal problema, né? Eu então não me fiz entender. Eu estava falando do discurso para minar o governo. Que pegava. Porque isso horroriza. Porque repare uma coisa, você imagina uma classe média sofrendo problemas de carestia, de uma inflação alta, de salários baixos. O dia a dia ela vive isto. Mas ao lado um noticiário que fala: esse deputado roubou não sei quanto, isso não sei quanto. E a população vê essa coisa com um agravante. Esse pessoal não é punido. Isto daqui faz com que esse jogo vá levando a classe média, que é volúvel. A classe média hoje pode apoiar um governo e no dia seguinte mudar. Isso daí, até na literatura se mostrou isso. E o agravante é que a imprensa estava toda na mão da direita fazendo isso. É claro. E hoje, o que é que ela faz hoje? E o que ela faz hoje? O que ela faz hoje? Aliás, hoje você não tem nenhuma última hora. Não tem uma última hora. Eu preciso fazer uma pequena pausa aqui, para a gente tomar uma aguinha. Você está assistindo o programa Contra a Corrente Especial, nós estamos ao vivo. Se você quiser mandar perguntas para cá, eu esqueci de dizer isso logo no início. Quem estiver assistindo pela internet, no www.tvcomunitariadf.com.br, o telefone daqui é o 3344-5626. Se quiserem dirigir perguntas aos nossos convidados, fiquem à vontade. Daqui a pouquinho a gente volta. Fiquem com o programa Contra a Corrente. Alô, amigos, o programa Contra a Corrente está de volta. Hoje é um Contra a Corrente especial, fazendo uma reflexão acerca dos 48 anos do golpe militar de março de 64, hoje completados. E completados de forma bastante, digamos, polêmica, movimentada, como sempre foi qualquer discussão em torno de um golpe militar com a magnitude da tragédia que esse golpe trouxe para a história do Brasil. Os nossos convidados para fazer esse debate, essa reflexão aqui com vocês, inclusive se quiserem de casa nos mandar perguntas, o nosso telefone é o 3344-5626, 3344-5626, ou então pela internet, tvcomdf@gmail.com, para os nossos convidados, que são Leite Filho, que está aqui conosco, biógrafo do Leonel Brizola, escreveu um livro muito importante chamado El Caudillo, breve perfil biográfico de Leonel Brizola, jornalista tarimbado, cearense, radicado aqui em Brasília há 43 anos. Temos também a presença do professor Ronaldo Conde Aguiar, que sociólogo, professor universitário, militante de toda a vida, né, desde aquela época antes do golpe, mas que escreveu 2 livros importantes que vale a pena citar, pelo menos 2. Escreveu mais do que isso. A Vitória na Derrota, A Morte de Getúlio Vargas, é um livro, e o outro, O Almanaque da Rádio Nacional. Delicioso, bem acompanhado de um CD. E temos também a participação do jornalista Mauro Santayana, uma trajetória de uma vida inteira. Começou ainda menino, lá em Minas Gerais,
né, embora tenha nascido no Rio Grande do Sul, né? São Mas se 60 fez anos. mineiro, se fez mineiro de coração e alma, né, Mauro? E grande escritor, eu li alguns livros dele. Hein? Estamos no ofício há 60 anos. 60 anos. Ave Maria, né? E, inclusive, trabalhou num jornal emblemático, que é o Última Hora, a grande experiência de jornalismo democrático, popular e nacionalista que nós tivemos, que a hora era um momento, talvez, de repensar a necessidade inadiável de relançar um jornal nessas características hoje. Nós não temos um jornal popular no Brasil. Leite, vamos inverter a ordem agora. Leite, você, na sua biografia, que você escreveu do Leonel Brizola, é um perfil biográfico, né? Naquela passagem do golpe de 64 e o que veio depois, né? Porque o Brizola, mesmo quando ele voltou polemizando o tempo inteiro com o que restou do golpe, né? Com a herança do golpe, com, digamos, as posições que o golpe consolidou para desorganizar o campo nacionalista e popular. Que elementos que você traz para a luta que nós estamos vivendo hoje? Porque os saudosos do golpe estão aí, comemorando o 31 de março de 64. Na verdade, o Brizola concordava um pouco com o que disse o Mauro Santayana e o Ronaldo Conde. É que os militares, eles eram apenas bucha de canhão, né, dos americanos e dos grandes empresários. Porque, na verdade, o movimento de 64 não foi só golpe militar, como se fala, né, Mauro? Ele foi cívico e militar. Tanto é que os militares estavam lá quietinhos lá, e eles foram chamados lá nos quartéis. Então, eu não estou defendendo aqui militarismo, nem cabe a mim defender, né? Não tenho o menor interesse, nem eles estão me pagando, ou estão me sugerindo para isso. Mas o militar, o Brizola chamava muita atenção do militar no Brasil. É que eles é que fundaram a nossa nacionalidade, a nossa unidade territorial, né? E, por acaso, eu li recentemente um livro que dizia o seguinte, que o Marechal Floriano Peixoto, que era marechal, era militar, era também golpista, porque era golpista junto com o Teodoro da Fonseca, que deram o golpe da República. Ele acabou golpeando o Deodoro da Fonseca justamente porque não era nacionalista. Então, o Deodoro virou um grande nacionalista e, por causa disso, ele granjeou um grande apoio popular, a ponto de já estar fora do poder, ele quase que foi escorraçado, né, pela grande plutocracia de São Paulo, que elegeu, parece, salvo engano, o Prudente Moraes, que era um civil, e que acabou entregando novamente o Brasil ao sistema de dominação. Então, no enterro do Floriano Peixoto, parece que tinha mais de 1/3 da população do Rio de Janeiro. Quer dizer, tal a popularidade, né, de um militar, né? Quer dizer, que não é contra o militar que a gente está tentando levar o Brasil para frente. Inclusive, os militares podem ficar ao nosso lado. Como eu vi recentemente na Venezuela, eu estive lá na Venezuela e vi lá, por exemplo, cadetes oficiais participarem da Feira do Livro, né? Eu estava lá num debate, me chamaram lá para falar, eu e a Helena, a nossa produtora aqui, a Helena Iona, e lá pelas tantas eu vi uns 30 ou 40 militares, todos jovens, né? Eram cadetes, alguns oficiais, jovens oficiais, e se misturando ao povo, e querendo e tomando conhecimento, anotando, fazendo anotação, e todo mundo cumprimentando bem. Quer dizer, a integração militar e civil. Então, eu acho importante que, nesse momento, a gente tenha também cuidado, né, para evitar essas provocações, concordo com vocês. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda queria fazer uma provocação aqui com vocês todos, com o Ronaldo, o Mauro e o Beto. É que nós continuamos isolacionistas. A gente não está vendo, não está olhando para o que está acontecendo nos outros países da chamada Latinoamérica, na Argentina, na Bolívia, no Equador, na Venezuela, na Nicarágua e até na Colômbia. A Colômbia agora está se aproximando da Venezuela, estranhamente, né? E de Cuba também. A Colômbia se aproximou de Cuba. E Cuba também, né?
Era isso, então a minha opinião justamente é essa, que o Brasil não pode ficar isolado. Nós já pecamos demais por estar isolados. Inclusive, na época que o Perón solicitou ao Getúlio Vargas fazer uma espécie de plano ABC, não era de incorporação, mas de aproximação dos três países, ele foi obrigado a recusar, e recusou. Entendeu? Se ele não tivesse recusado, a meu ver, hoje, o panorama seria diferente. O resultado foi que o Perón caiu, aliás, o Getúlio caiu primeiro, né, em 54, o Perón caiu em 55. Né? Então, acho que a gente deve fazer um esforço para acompanhar esse movimento da América Latina e não deixar que nos isole novamente. Que isso, eu acho também que vem de lá de cima, quer dizer, vem do exterior, vem do sistema de dominação, manter o Brasil, esse gigante, né, adormecido como para sempre, e jamais participarmos de um movimento real de integração, como está acontecendo nesses países. Ronaldo, qual seria o papel das forças progressistas, do pensamento progressista, para tentar buscar uma unidade cívico-militar, mas construindo um projeto de nação? Porque essa unidade não pode se dar no vazio. Ela existe hoje na Venezuela, existe no Equador. Há um projeto de nação. E se nós analisarmos dentro dessas polêmicas em torno do 31 de março, também houve um manifesto de militares democráticos agora, que defenderam o regime democrático, atacaram os que são saudosos do golpe militar e estão defendendo a democracia, né? Militares brasileiros. Mas eu noto que a esquerda é ausente em torno desse debate e fica só no pensamento meio maniqueísta. Se é militar, eu estou fora. Quando, na realidade, nós não vamos construir nenhuma pátria nova se não tivermos uma unidade de todas as forças progressistas. Mas como desenvolver esse debate? O Brasil, na história do Brasil, há alguns fatos que intrigam e, de certa maneira, se explicam pela própria formação histórica, né? A primeira é isso que o Leite estava falando. O Brasil vive de costas para a América Latina, sempre viveu. Hoje, então, é mais flagrante. Quer dizer, é melhor participar de reunião de BRICS, de G20, ir para a Suíça, para a Suécia, participar daquelas reuniões que tem os ministros das grandes nações. A Dilma, que eu brinco, até chamo de tia Dilma, porque ela gosta de dar aula, ela não discursa, ela dá aula, e ela dando aula para os presidentes e os ministros dos países desenvolvidos, explicando como deve sair da crise. Os caras não sabem, ela sabe. Foi lá, começou a explicar. Então é esse cenário que se gosta. Virar para a América Latina, o Brasil tem um grande preconceito. O Brasil podia ser um grande país de tentar toda a união da América Latina, porque nenhum outro país da América Latina unirá se não for o Brasil. Todos são limitados. O Brasil, que é a grande nação que poderia unir a América Latina. Não será Cuba, um país que é menor do que Pernambuco, não será a Venezuela, não será o Paraguai, não será a Bolívia, não será o Uruguai, seria o Brasil. Mas o Brasil se recusa a isso. Isso de um lado. De outro, o seguinte: a esquerda nunca se uniu. As chamadas forças populares no Brasil jamais se uniu. Não se uniu no período pré-64, não se uniu no período que veio a democratização, pulverizou-se, e não se uniu nem dentro dos partidos, formando grupos, facções as mais diversas. E não está unida hoje. Hoje, o que nós vimos
dos partidos políticos que têm assento na Câmara dos Deputados, com exceção pontuais de pessoa, no PMDB o Jarbas Vasconcelos, no PDT talvez fulano de tal, não sei o quê, é uma subserviência ao governo. Como é o caso das centrais sindicais. O maior erro que está se cometendo nesse país foi a encampação pelo governo dos movimentos sociais. Primeiro, as centrais sindicais. Veja, imagina, Beto, Leite, Mauro, imaginem se o Fernando Henrique aprovasse uma lei que acabasse com a aposentadoria integral dos servidores públicos. Hein? O que estaria acontecendo nesse país? O que a CUT, o Sindicep, Sindicato dos Servidores Públicos, os diversos, estariam falando do nosso Fernando Henrique? Pois o PT aprovou isso, vai ser sancionado e vai se mudar uma coisa que era a bandeira do PT outro dia. E as centrais sindicais caladas. Esses movimentos que nós vimos aí nas ruas, os caminhoneiros ali da Central de Abastecimento de São Paulo, os trabalhadores aqui, os professores, são movimentos dissidentes, lutando contra as centrais, que as centrais estão contra. Cadê o MST? Há quanto tempo não se ouve falar em MST? As ONGs que detêm o governo. Olha. Mas deixa eu fazer um papel do advogado do diabo aqui. Defendendo isso? Não, vou só te dizer o seguinte. Há um provérbio espanhol que diz assim: barriga llena, coração contento. É verdade. Mas eu acho o seguinte, central sindical, as lutas sindicais, Olha, quando houve a expulsão da Heloísa Helena, esse negócio todo, essa pessoal todo do PT, e eu fui lá assistir um dos espetáculos mais tristes que eu vi na minha vida, inclusive de políticos daqui do Distrito Federal, nossos conhecidos, que chegou a se oferecer pelo jornal para ser um dos acusadores e depois foi demitido por telefone. Na época eu mandei uma carta para o nosso querido senador, que causou repercussão. Eu vi o papel dele, porque ele queria continuar como ministro quando já estava... O Lula nunca gostou do Cristóvão. O Lula nunca gostou do Cristóvão. E iria demiti-lo na primeira hora com humilhação, e assim fez. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. Então as esquerdas não se unem. Não se unem porque não tem um projeto único. E não tem sequer um projeto de nação. Não tem algo sobre o qual... Agora, eu lhe pergunto, onde foi que a esquerda já se uniu no mundo? Não, precisa ser também realista, né, Ronaldo? Tudo bem. É porque cada homem de esquerda, mesmo pela própria liberdade de pensamento, tem um projeto de mundo. Tá? Você está pensando no futuro, você tem um projeto de futuro. Quem pensa em manter o que tem, não tem projeto, não precisa de projeto nenhum. Então está naturalmente unido. Quer dizer, os conservadores estão naturalmente unidos. Eles são os exploradores, a opressão. Eles oprimem, eles estão do lado de cima, eles não querem mudar nada. Por que vão mudar? Nós precisamos, mas, Mauro, a gente precisa... Mas, Mauro, com licença, a gente tem que levar em conta o seguinte: as esquerdas têm uma dificuldade de se unir. Mas, diante de certas situações, é preciso se unir. É preciso mesmo. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte... Porque a esquerda, eu acho que o problema dela é mais intelectual, Ronaldo, do que político ou, digamos, geopolítico. O que acontece hoje, por exemplo, na Argentina? A esquerda
está contra o projeto nacionalista da Cristina. Entende? Uma parte da esquerda. Uma parte. Sim, mas aqui, por exemplo, Não, mas com Getúlio Vargas, né? O Cuba, PCdoB não foi contra o Getúlio, não foi para as ruas lutar contra o Getúlio. Isso foi 54, 54. Pois é, mas é isso 54, que eu estou te falando. Foi Na por um véspera de 54, de 24 de agosto, na véspera, o Partido Comunista estava pedindo a cabeça do Getúlio na rua. Prestes deu uma entrevista Claro. pedindo a renúncia do Getúlio. Exatamente. Claro. Pois é, Tanto então, é que o jornal Tribuna Popular, que era o jornal do Partido Comunista, E a tribuna foi dele, recolhido pelos próprios no dia dirigentes desse. comunistas quando viram a reação furiosa das Das massas massas. pastelando. Mas Eles ficaram envergonhados. O que eu quero dizer é o seguinte. Recolheram o jornal. O que eu quero dizer é Falta o de visão seguinte. histórica. Tudo bem. Mas nós não podemos trabalhar com um fatalismo. A esquerda mas não é assim. fatalismo, é um realismo, é uma realidade que existe. Sim, mas isso entendeu? tem que Agora, ser claro. superado. Não é Nós superado. vivemos épocas Isso só vai ser diferentes. superado quando tem um líder, Olha. né? Por exemplo, a Cristina, ela, de qualquer maneira, todo mundo desconfiava que a Cristina não era uma mulher de esquerda. Até hoje, muita gente de esquerda diz que não é de esquerda. Eu digo, meu Deus, como é que a Cristina não é de esquerda? O Chávez, tem gente na Venezuela que até hoje diz que o Chávez não é de esquerda. Por quê? Porque ele é nacionalista, a esquerda é internacionalista. Então, pois é, então isso nunca, a gente jamais terá um projeto de unidade de esquerda, porque não existe. Acontece que, Eu às sei, vezes, uma preciso que facção a da gente- esquerda, como aconteceu dos bolcheviques em 17, quer dizer, uma facção da esquerda... Que superou muitas outras, né? Toma a dianteira e os outros, então, vão na rabeira. É preciso Nem todos, porque aí tem os trotskistas não foram... É porque essa liderança se impõe, né? Naturalmente, essa a história, né? O que acontece, o que a história nos conta é isso. Mas olha, eu acho que o período atual, nós estamos vivendo também um período que não só não se une, porque inclusive não tem projeto. Se você dissesse, não, esse tem um projeto, esse tem outro, estão em conflito de ideias ou de posições. Espera aí, Mauro. Só que isso não é verdade. Qual é o projeto do PCdoB hoje? Nenhum. Organicamente, o que eles estão dizendo que é para o país? Nada. O que o PT está falando? Nada. O PDT? Nada. E assim vai por todos os partidos, PSOL e o diabo. Não estão falando nada, porque não tem nada a propor. E o que é pior, não propõem em termos de avanço e fazem revisões de posições que tinham antes. Caindo para a direita. Caindo para posições à direita. Agora, eu queria levantar, a partir desse debate exatamente, talvez algo que unisse as forças progressistas em torno de uma nova maioria, né? Porque o que o Getúlio fez foi construir uma maioria que ia de setores a setores. Quando o general Serpa, eu lanço essa pergunta para o Mauro, declarou, o general Andrada Serpa era um general do alto comando, 4 estrelas, da FEB, nacionalista, fundador da Petrobras, depois do Proálcool, um pensador. Ele declarou o seguinte: a revolução golpe de 64 foi, na verdade, declaração dele, aspas, nós seguramos a vaca para os americanos mamarem. Então, a questão do entreguismo, da desnacionalização, esse talvez seja o programa que faça a nova unidade. O problema é o seguinte, a vida de uma nação, ela é feita de várias tensões, vários problemas, várias dificuldades, são várias. Mas nós podemos pegar algumas. E o problema da esquerda hoje no mundo, qual é o problema hoje da esquerda no mundo? O problema da esquerda no mundo hoje é que o projeto que nós tínhamos, revolucionário, o projeto marxista, se deparou com uma realidade absolutamente nova, a tecnologia. A tecnologia mudou tudo. Hoje você tem esse processo tecnológico que substituiu os trabalhadores como a vanguarda histórica. A classe operária não é mais a vanguarda histórica porque não há mais classe operária.
Quem é que o processo produtivo está sendo conduzido por quem? Pelos operadores de computadores. A automação chegou a esse ponto, você não tem mais o operário clássico hoje. Tem como a indústria de construção civil, uma outra coisa. O resto são os robôs que estão funcionando. Quer dizer, então, o que aconteceu? Você não tem mais aquele esquema, você não tem mais a socialização do trabalho. Hoje, já está chegando um momento que mesmo nos setores de serviços e nos setores das grandes empresas de serviços, você não tem, cada sujeito trabalha em casa, com o seu computador. Não tem mais a conversa entre os trabalhadores. Isso é uma das coisas. Por outro lado, a televisão e a própria internet, você separou os homens. Nós nos unimos via internet, mas ninguém vê o olho do outro. Nós não tocamos um no outro, não fazemos isso, o que fazíamos antes. Então mudou a coisa. A esquerda está perplexa, porque a esquerda se esvaziou. A esquerda, hoje, tem que ser outra coisa. Quer dizer, claro que o Marx continua, a visão do Marx está perfeita. Mas o Marx, por exemplo, nós temos outro problema, que é o problema do nacionalismo. O Marx era um internacionalista até... Ele defendeu a expansão americana sobre o México, sobre a América Latina. Porque ela era civilizatória. Ela ia era europeu, né? Era Os europeu, europeus geralmente pensam assim. É europeu. Então, nós temos que pensar isso. Quer dizer, nós estamos à procura de uma nova ideia que possa promover a justiça no mundo. Porque o problema fundamental da esquerda nem é o processo de produção, nem nada disso. O problema fundamental da esquerda é a justiça, é a equidade, é a igualdade essencial entre os homens. Igualdade de oportunidade, igualdade de realização, igualdade de ser, é isso. E que é, no fundo, o processo democrático. A democracia procurava o quê? A isonomia entre todos os homens. Que o discurso da esquerda, o discurso marxista, é uma evolução sobre o pensamento clássico da Grécia, que era a esquerda. Péricles era um homem de esquerda. Vamos colocar a coisa assim. A democracia é uma ideia de esquerda. Sempre foi. Então, nós estamos hoje com esse problema. A ciência e a tecnologia trouxeram novas coisas aí, estão mudando o homem está sendo mudado. E é o que eu tenho um grande pavor disso. Isso me faz ter um certo medo. O Jean-Baptiste Vico disse isso muito bem, quando ele disse o seguinte: a técnica pode nos levar à nova barbárie. E ela está aí a nova barbárie. Está aí a nova barbárie. Quando você não toca numa pessoa, você não conhece a pessoa, você não vive com ela, matá-la fica fácil. Mas é preciso, Mauro, dizer uma coisa. Esse negócio de falar da tecnologia assim, em geral, é muito perigoso. Você tem setores onde o nível de desenvolvimento tecnológico e de automação, por exemplo, o sistema bancário, ele foi bastante intenso. E no momento que hoje não, mas no momento que eles estavam sendo introduzidos, ela gerou bastante desemprego, esse negócio todo e tal, uma substituição de mão de obra por máquina. Hoje você não vai no caixa, você vai na caixa e você mesmo opera e paga por isso, né? Para os banqueiros foi muito bom porque ele deixou de pagar o caixa e você paga ele para usar a máquina. Bom, mas isso é outro, né? Mas isso é outro problema. Mas há setores onde a automação foi baixíssima. Na média geral, Mauro, a automação não passa de 8% do setor industrial. Isso em escala mundial. Isso os estudos mostram. Então, o que nós temos que ver com grande relatividade isso. No próprio setor industrial brasileiro, de montadoras, você tem um setor da fábrica onde você tem operado por trabalhador, o robô que faz certas operações. Mas em outros setores, dentro da própria planta industrial,
de automóveis, você tem o trabalhador mesmo, trabalhador tradicional, esse negócio todo. Então, esse negócio de generalizar, eu acho... Não, quando você... Então, classe operária ainda existe. E a outra coisa que eu queria fazer um esclarecimento... Mas se tem a classe operária, não tem a classe operária com a consciência de classe operária. Ah, sim. E por que não tem? Aí é a tecnologia. Mas aí não é comunicação. Não é não. A classe operária não tem consciência, não tem consciência das coisas, porque se vende para a classe operária uma ideia de que os jornais fazem isso, a imprensa faz isso, hoje se fala em classe C, classe média, não se fala mais em classe operária, se usa um jargão falso, que quando fala assim, classe C, classe A, você está certo. Qual é o seu conceito de classe? O cara não diz, o cara não sabe, ele apenas vai por faixa de renda. O que eu quero dizer, e por faixa de renda do IBGE, eu estou na mesma classe que Elke Batista. Você está na mesma classe que Elke Batista. Sabia disso? Sim. Você não ganha mais do que 10 salários mínimos? Bom, então, acima de 10 salários mínimos, classe A. Mas você não é proprietário de meio de produção. Mas isto... Você não tem refinaria. Mas isto é uma definição de classe social. Essa é classe. Que eles não marxista. Essa claro, é marxista. Claro, é esta que é a questão. Então, vende-se pela televisão uma ideia de classe que não tem nada a ver com o conceito real de classe social. Então, não há operário, não há isto, não há mais camponês, não há mais nada disso. Bom, não foram os romanos que disseram que a história é escrita pelos vencedores? Então, os vencedores são os meios de comunicação. Agora, eu queria aproveitar esse mote. É esclarecer. Não, eu sei. Eu queria só aproveitar o mote. Eu só queria dizer a segunda coisa aqui, de uma coisa que ele falou. Quando o Karl Marx defendeu, ele defendeu exatamente o seguinte: aqueles negócios de John Wayne, de cowboy invadiu coisa e matando índio, ele defendeu em artigos que ele assinou no New York Times. Mas é preciso entender que ele não defendeu assim, matem-se os índios, oba! Ele não escreveu assim. O que ele escreveu foi uma análise mostrando o seguinte: os índios serão dizimados se não se incorporarem a essa modernidade que está avançando. O novo modo de produção. Está havendo uma alteração, e isto é da história, não é a opinião dele. A história sempre foi assim, desde o escravismo até o capitalismo moderno que nós temos hoje. Você acha que a escravidão acabou? Ou você não acha que o empregado hoje é um escravo a tempo parcial? Mauro, eu acho que todos nós somos escravos porque estamos na dependência da venda de... Aliás, o Requião denunciou um dia desse aí que quando eu falei do escravismo até cá, eu estou falando do modo de produção. Claro. Então, do modo de produção escravista, passando pelo feudal, passando por isso, passando da guerra e tal, havia... Em função dessa luta de classe, mas que na verdade não era combate, era esse avanço do mundo moderno. Porque há a destruição do passado. Nós estamos chegando aqui à rodada final do nosso programa Contra a Corrente Especial. Eu queria pedir que vocês fizessem uma síntese, se possível, em 2 minutos, desse momento que nós estamos vivendo, ou seja, 48 anos do golpe, nós aí sentindo essa discussão que ela é mais ou menos permanente, ou seja, toda vez, foi mencionado isso pelo Mauro, acho, no começo, toda vez que o Brasil encontra um governo que tem, consegue unidade de forças e pretende fazer um caminho solidário, de soberania, sempre surgem ações desestabilizadoras, e como é que foi, né, o golpe de 64. Então, Leite,
suas considerações finais sobre esse momento que nós estamos vivendo há 48 anos do golpe de 64. Tá. Antes, eu só queria aproveitar o mote aí do Mauro e do Ronaldo para dizer que a tecnologia é algo também democrático, né? Hoje, porque a tecnologia, como ela é facilmente dominável, não é só os Estados Unidos, nem a Coreia, nem a Inglaterra e a França que dominam. O Irã, por exemplo, está demonstrando agora. Ele já está fazendo submarino atômico. Outro dia pegou um avião daqueles espiões, né? O drone, né? Drone. O drone. Pegou e agora está lançando um, entendeu? E, quer dizer, isso demonstra. E a gente vê, por exemplo, crianças trabalhando na internet, crianças, meninos de 5 ou 6 anos. Outro dia uma colega minha disse assim, olha, eu recebi uma foto da minha filha. Eu não estou dizendo que seja bom ou má, não. Não, eu não estou concordando com você. Que há uma coisa nova, não, e essa coisa nova alterou todos os conceitos. Eu sei, mas o que estava vendo? Vivíamos com eles. O que estava vendo é o seguinte, que a classe média e a classe alta estava se aproveitando da internet, né, para manter e sustentar esse esquema de dominação. O que ocorre? Na Venezuela, por exemplo, o Chávez mobilizou toda a população para entrar na internet. E está todo mundo na internet, todo mundo dando a sua opinião na internet. Aqui, por exemplo, os partidos, né, o PDT, por exemplo, está com uma grande equipe trabalhando nisso nas redes sociais para tentar ver, quer dizer, vender também sua mensagem, né, concorrer, o que é democrático, né? Então, eu acho, meu caro Beto Almeida, é que o resumo que a gente pode fazer disso, né, que a gente se adaptar à realidade, né? Não adianta chorar o leite derramado, porque a esquerda foi derrotada, mas, ao mesmo tempo, você vê perspectivas novas na América Latina, no próprio Brasil. Eu discordo um pouco do Ronaldo com relação ao governo do PT. Eu acho que o governo do PT, o Lula e a própria Dilma, foram frutos de oportunidades, né? Porque isso tem, por exemplo, o Brizola era o homem do confronto, mas ele se viu na impossibilidade de assumir o governo. Não teve condições para ele. Então, assumiu o Lula. O Lula assumiu com um programa de conciliação. Eu diria o seguinte, que o momento era de conciliação. Pode até chegar o momento do confronto. Mas que eu achei que o Lula foi o homem certo para o momento certo. Ronaldo, suas considerações finais sobre esse programa especial aqui, há 48 anos do golpe de 64. Olha, eu me lembro uma vez, fazendo das tripas coração, porque o texto era péssimo, eu li os livros do Golbery. Né? Eu acho que é uma obrigação, né, a gente... E o Golbery tinha uma teoria a respeito da realidade latino-americana que ele chamava de... Ele falava que a vida política da América Latina era uma combinação de sístoles e diástoles. Movimento do coração. O que ele queria dizer com isso, ele explicou adiante. Fecha e abre. Fecha e abre. O coração político da América Latina é através desse processo. Então, nós não estamos livres, por qualquer razão que se possa dizer, de uma aventura golpista, hoje em dia. Não estamos. Como na América Latina não está. Como na Venezuela, como no Uruguai, como na Bolívia, não se está... Quer dizer, não é uma impossibilidade absoluta dizer, não há possibilidade. Possibilidade existe. Existe por uma série de circunstâncias, criadas, trabalhadas, montadas e tudo mais. Eu sou uma pessoa que, quando você me convidou para vir aqui, eu até fiquei meio hesitante no primeiro instante. Não por causa do programa em si, mas é que, para mim, é muito dolorido falar do golpe de 64. O golpe de 64 foi uma das coisas mais cruéis e estúpidas que aconteceu na história
do Brasil. O Brasil teve a sua história interrompida. E aí o Mauro está certo. Você tinha o governo de Jango, que aos trancos e barrancos tinha lá a sua proposta absolutamente generosa de reformas, de possibilitar que a sociedade se integrasse ao desenvolvimento. E ela foi abortada. E a partir daí viemos outra realidade, uma entrega da nossa riqueza, uma destruição do ensino, uma impossibilidade de toda uma geração, a minha geração, de fazer política. Nós não tínhamos espaço. Nós, estudantes, em 64, 65, 66, não tínhamos espaço. Eu vi gente talentosa da minha geração morrer porque correu para a luta armada e foram presos e torturados e mortos, mas que, se a vida política brasileira tivesse seguido o rumo normal, seriam notáveis políticos. E hoje nós chegamos a essa triste realidade de Sarney, o que há de pior, de mais antigo no país, e outros políticos que, embora mais jovens, seguem a mesma cartilha e crie da população. Pergunta, conversa. Eu sou uma pessoa que eu não tenho carro, o carro que eu vim é emprestado. Então eu ando de ônibus, converso na rua com as pessoas, eu sou assim, gosto, até por causa da minha formação. O horror que a população tem dos políticos. Eu uma vez fiz uma pesquisa assim com os meus alunos, e que não era só uma classe, eu fiz várias turmas, botando assim atividades e coisa para eles numerarem de 1 a 10 por grau de coisa. O político estava lá embaixo. Claro, isso é influência da mídia? É. Mas é também de uma classe política muito... O Brizola tinha uma frase ótima. O Brizola disse assim, não há coisa mais nobre do que a atividade política. Mas no Brasil, a política tem uma vocação de atrair gente ordinária demais. Okay. Então, eu só queria concluir aqui dizendo uma coisa. Eu entrevistei, para um livro que estou escrevendo, algumas figuras da Rádio Nacional. É uma continuação, porque o Almanac, que você citou, é o primeiro livro de uma série de 5, que eu já escrevi 3, estou escrevendo o 4 e depois vou escrever o 5º, se ainda tiver fôlego na vida. Esse 4º daqui, eu entrevistei um cantor que morreu agora e que não apareceu, ele tinha perdido o problema, Jorge Goulart. Jorge Goulart era um homem militante, ele era do Partido Comunista, ele e a mulher dele, a Nora Ney, eram ativos na política brasileira e foram perseguidos, tiveram que ficar 10 anos fora do Brasil. 10 anos fora do Brasil. E o Jorge Goulart me contou histórias fantásticas. E eu queria dizer aqui rapidinho, porque é uma coisa de louco. Um dia, o Partido Comunista foi convocado por Juscelino para fazer uma reunião lá no Rio de Janeiro, no Palácio. E ele, como dirigente, ele era dirigente do Partidão no Rio, né? Ele foi. Chegou lá, Juscelino fez a seguinte colocação para ele. Repare como as coisas no Brasil não têm critério, nem nada. Juscelino disse que estou chegando dos Estados Unidos e consegui dinheiro para construir Brasília. Brasília estava com problema de dinheiro, né, tal. Aí todo mundo lá, o Partidão, falando, tá, muito bem e tal, apoiavam, né, o Juscelino e tal. Aí ele falou, só tem uma coisa. Eles impuseram uma condição.
E eu disse que vim aqui conversar com vocês para a gente chegar aqui a algum acordo. Eu tenho que acabar com o monopólio do petróleo. Aí o Jorge Goulart disse assim, Ronaldo, eu fui o... O Jorge Goulart mal conseguia falar, né, me explicando. Eu me levantei e disse assim, presidente, o senhor está louco. O senhor está louco. Então essa daí é uma história só para dar uma amenizada, para mostrar como essas coisas, né? Hoje nós estamos aí, temos que fazer Copa do Mundo, estádios, e está todo mundo muito preocupado com o que diz a FIFA e tal, e essas coisas, o país precisando de hospitais, precisando de escolas, precisando de tanta coisa, biblioteca, não sei o quê. Brasília, por exemplo, vai ter um estádio para 73 mil pessoas. Quem viu o jogo de despedida do Edmundo, lá no estádio Vasco, estádio cheio, tinha 21 mil pessoas. Aqui está se fazendo um estádio para 73 mil pessoas. Para depois da Copa do Mundo, que vai ter 4 ou 5 jogos aqui, assistimos lá num belíssimo estádio Ceilândia contra Gama. E esse dinheiro foi usado 1 bilhão e 300 milhões. Mauro, sua consideração final aí. Bom, acontece o seguinte, eu começaria citando um mineiro, que é o Guimarães Rosa, pela boca do seu personagem, Riobaldo. Viver é muito perigoso. Muito. Viver é perigoso e nós temos que viver, quer dizer, nos cabe viver, temos que viver em perigo. Eu estou chegando aos 80 anos, tive uma vida mais ou menos que eu vivi nesse período como jornalista e antes de ser jornalista eu vivi vivi uma vida assim uma linha vertical da sociedade brasileira. Então isso me deu 2 convicções. Primeiro o seguinte, o homem é o mesmo em qualquer situação, há mais de 10 mil anos que o homem é o mesmo. E que a gente, às vezes, evolui, às vezes não. Temos períodos de baixa e períodos de alta na história universal, e que o homem, às vezes, é mais solidário e é menos solidário. E o problema fundamental do homem é a solidariedade. A vida seria impossível se não fosse solidária. Então, isso me preocupa muito, nós estamos vivendo um período assim, com pouca solidariedade. Outra preocupação minha é que, no passado, o Estado, os homens de Estado, pelo menos conheciam alguma coisa, eles liam alguma coisa, eles entendiam de alguma coisa. Hoje eu estou chegando à conclusão que o último homem de Estado, realmente, que houve no mundo, foi um sujeito chamado Tito. Você pode dizer, mas era um operário que lia, era um operário que tinha visão do que era Estado. Para mim foi o último, porque antes você teve De Gaulle, você teve Churchill, e eu não discuto se o sujeito é de direita ou de esquerda. Você está falando no Tito da Iugoslávia. Marechal Josip Broz. Broz Tito. Que Tito era até um nome falso, ele chamava só Josip Broz. Também não se sabe se chamava assim não, porque aí é como o caso do Ho Chi Minh. Sujeitos que surgiram aí que você não sabe bem a origem deles, e é até desimportante que se saiba. Tá? Bom, mas então eu acho que nós estamos vivendo, o Brasil, um momento de oportunidade. Mas como todo momento de oportunidade, um momento crítico, um momento muito difícil. Muito difícil, que a gente tem que ter um pouco de prudência. Porque se a revolução se faz com audácia, uma nação, do ponto de vista geral, se faz com prudência. Nós temos que ter um pouco de prudência nesse momento. E eu confio, eu sou um humanista, eu acho que o homem acaba ganhando a parada, apesar das dificuldades que vai ter no curso da história. E o Brasil tem uma situação muito difícil. Eu concordo com ele, o negócio da América Latina é importantíssimo. Eu me lembro que Perón falou isso comigo. O general Perón falou comigo em 72 em Madrid. Se eu posso repetir para você aquilo que eu disse em 43. Não sei o que foi que o senhor disse, general.
o século XXI nos encontrará unidos ou dominados. Então, a unidade da América Latina é muito importante. Mas isso, a América Latina não será unida por vontade das elites políticas nem das elites culturais. Só será unida se for unida culturalmente, se o povo quiser essa união. E o povo está muito distanciado desse debate, eu acho. Então, a situação é muito complicada. No fundo de tudo, é preciso ter educação, preciso ter um mínimo de conhecimento. Tá? E nós estamos atrasados demais. Nós estamos com universidades aí que, pelo amor de Deus, eu me considero um homem muito feliz quando vejo certas universidades, considero muito feliz por ser um autodidata. Porque o que nós estamos vendo nessas universidades aí é é verdade. De chorar, de chorar, de chorar. Bom, então nós temos que voltar para a educação. Você vê o seguinte, educação tem uma mania de tecnificação de hoje, de sofisticação da linguagem, como se a linguagem, sendo sofisticada, melhorava a qualidade do conhecimento. Não é isso. Então você vê, o ensino primário tá essa desgraça porque a escola primária devia ensinar só duas coisas. Ler e logo. Quem lê, escreve, ou escrever, quem escreve, lê. E as 4 operações aritméticas básicas. O resto não interessa. Nós estamos com essa mania de sofisticação. Você lê os jornais hoje estão um negócio ilegível, porque o jornalista cismou de criar uma linguagem nova. Quando eu vejo assim, o fulano está correndo risco de morte, ninguém corre risco de morte, não, você não corre. Isso é de vida, o que ele tem é vida. O que se arrisca é a vida dele, não é a morte é inexorável, terá ela, sim ou não. Quer dizer, as burrices... E a commodity, para dizer matéria-prima. Pois é. Nós somos exportadores de commodity. Somos exportadores de commodity. Não, mas nós estamos exportando, mas commodity é matéria-prima. É mercadoria, commodity é mercadoria. É colonial. Commodity é mercadoria. Mas essa palavra tem um apelo, um som, né? Commodities. É marketing. Marketing. Esse é o tal do economês, né? O economês é para falar tudo bem difícil para ninguém entender. O problema é o seguinte, é que o homem deixou de ser o homo... Eu estou até escrevendo isso hoje, eu estava escrevendo isso, uma reflexão para uma pessoa. Deixou de ser o homo cogitans para ser homos econômicos. Isso aí tem uma diferença muito fundamental. E o que é o cogitante? Pensar, né? O homem que pensa, o homem que pensa. O homem não pensa, ele produz. E me lembro agora, outra vez, do nosso Agostinho da Silva, que diz assim, o homem não nasceu para trabalhar, ele nasceu para criar. O trabalho só é válido quando é o trabalho que ele está criando. O que retorna a Marx. E ponto final. Retorna a Marx. Bom, nós estamos chegando então ao final desse programa Contra a Corrente Especial, que nos trouxe através do jornalista Mauro Santayana, do professor Ronaldo Conde Aguiar e do jornalista Leite Filho também, uma reflexão histórica e ao mesmo tempo política, e não uma reflexão para, como vocês observaram, para ficarmos passivos. Ao contrário, há aqui uma convocação aos jornalistas, às forças políticas progressistas, aos meios de comunicação que abrissem mais espaço como esse. Nós estamos aqui cumprindo a nossa parte para que não percamos esta oportunidade que a história está nos dando de fazer uma unidade com a América Latina, de assegurar uma estabilidade que não pode ser em base à desigualdade e à injustiça, pelo contrário, só haverá estabilidade se for superada essa tremenda herança de injustiça, de pobreza, de miséria, e que também sejamos, pela palavra aqui de alguns, prudentes, que tenhamos cautela, audácia e cautela. Então, muito obrigado, Mauro Santayana, muito obrigado, Ronaldo Conde Aguiar, muito obrigado, Leite Filho, estaremos sempre de portas abertas aqui, e esse é o nosso papel que imaginamos. Estamos apenas cumprindo o que está escrito na Constituição referente aos meios de comunicação.
promover o debate em torno daquilo que interessa ao Brasil, à nação, para construir um Brasil-nação, para uma informação objetiva, uma informação que seja educativa, aqui do ponto de vista político e histórico, política no sentido grego da palavra, e a participação de vocês será sempre muito bem-vinda aqui no canal comunitário, a TV Cidade Livre de Brasília. Obrigado, até a próxima oportunidade. Tchau.